Conexão Poder. Oferecimento ProUni e Unimed Cuiabá. Queimadas, uma pequena chama, um grande risco. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe André Schuring, engenheiro civil e coordenador de câmaras especializadas de engenharia do CREA de Mato Grosso. Ele é um dos responsáveis pela elaboração dos relatórios que apontam diversas irregularidades nas obras da Copa em Cuiabá e Várzea Grande. As obras que, aliás, nunca terminam. Vamos ao tema deste programa. Colaborador da Comissão de Infraestrutura Urbana da Assembleia Legislativa, o engenheiro civil André Schuring vistoriou, alertou e criticou publicamente por diversas vezes as irregularidades das obras da Copa do Mundo, que são comandadas pela Secopa e que até hoje não acabaram, apesar de o Mundial ter se encerrado há um mês. Polêmico, Schuring declarou que as obras têm erros grosseiros e alertou para a segurança de algumas delas, como a trincheira do Santa Rosa, viaduto da UFMT e viaduto da Cefaz, que, segundo ele, poderia desabar caso não fosse interditado. Com tantas declarações acusando as falhas nas obras, Schuring diz que a Secopa tem blindado as informações e critica a forma com que a secretaria vem tratando a coisa pública. As polêmicas envolvendo as obras, qualidade e a segurança das que foram entregues e que ainda estão inacabadas estão na pauta de hoje. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista, que aliás estava sumido, Paulo Coelho, e também o jornalista Tiago Terciotti, aqui da TV Rondon. Engenheiro André Schuring, boa noite, obrigado pela sua presença. Eu queria começar justamente falando desse último problema, que aliás é um grande problema, do viaduto Jamil Boutos Nadaf, mais conhecido como viaduto da Cefaz, né, Terciotti? E o senhor deu uma declaração na semana passada no site Repórter MT de que esse viaduto, se não tivesse sido interditado no momento em que foi, no início do mês, ele correria o risco de ter um colapso total. O senhor quis dizer o que com isso? Que esse viaduto poderia ter caído e ainda pode cair? Boa noite, senhores telespectadores, André, Paulo e Tiago, né? Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer muito, o CREA agradece muito essa oportunidade de mostrar para a sociedade, de trazer para a sociedade o que é a real realidade do CREA quanto a essas identificações que foram feitas, né? O CREA é um conselho, como todos sabem, de agronomia e engenharia, né? Onde tem um cabedal de aproximadamente 20 mil profissionais no estado. Agronomia ou arquitetura? Não, agronomia. Agronomia. A arquitetura, ela criou um conselho em separado, que chama CAL, né? Que versa só sobre os arquitetos, né? Sabe que as pessoas têm na cabeça que CREA é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, verdade, Engenharia e Agronomia. Fique claro isso. Na verdade, houve a saída dos arquitetos em 2012, né? Mas assim mesmo a gente continua com o nosso gigantismo, né? Nós somos aproximadamente aqui no Mato Grosso 20 mil pessoas profissionais. No Brasil todo, nós hoje devemos ter aproximadamente 1.070.000 profissionais. Cobrimos uma vastidão de aproximadamente 307 ou 306 carreiras, né? Quando a gente imagina que é só engenheiro e civil, agrônomo, eletricista, geólogo, na verdade nós temos mais aí 307 carreiras, né? Essas pessoas todas que estão envolvidas, a gente tem várias escalas de graduação. Nós temos desde técnico, tecnólogos e os engenheiros plenos, né? Essa gama de pessoas, de profissionais, eles veridicamente estão imbuídos em identificar as melhores práticas técnicas de modo a proteger a sociedade, né? Então, toda vez que você contrata um profissional do sistema, quer ele engenheiro, técnico ou tecnólogo, você identifica que aquele profissional ele vai resolver o seu problema, né? Dentro das mais diversas áreas e modalidades. Não é só obra, não é só projeto, né? Às vezes relatórios, às vezes, muitas vezes, perícias, avaliações, laudos, né? Então, todo esse cabedal tem sempre um profissional legalmente habilitado. Está entendido o que o CREA faz. Mas... Exatamente. E o viaduto da Cefaz? O que ele faz, afinal de contas? Na verdade, o que acontece? O profissional que está lá,
ele é responsável civil, criminal e trabalhista por todas as suas ações, né? A que me consta, as obras ainda não foram entregues para o governo. Então, qualquer anomalia ainda é de responsabilidade do construtor, do profissional que fez o projeto e dos profissionais que fiscalizaram a obra. Eu estava lendo aqui, o senhor deu uma declaração também dizendo que a Secopa ela não teria essa responsabilidade justamente porque ela terceirizou a fiscalização da obra. Então, quem fiscaliza é que tem a responsabilidade pela obra. Se caso vier a cair, não é a Secopa quem paga o pato, é o engenheiro profissional que estava lá? São duas situações, né? A situação de responsabilidade técnica, ela cabe ao profissional. Nem a empresa, ela tem responsabilidade, mas sim o profissional que executou a obra. Evidente que, numa esfera mais ampla, né? Está responsabilizado o ente proprietário, está responsabilizado a empresa executora, né? Porque esses custos todos deverá ser coberto por alguém. Então, esse profissional que fez esse trabalho, e por isso ele precisou, quando da licitação, ser identificado como alguém que já tivesse uma especialidade daquilo, ou seja, que já tenha feito um trabalho anterior. Isso está previsto no edital de todas as obras, bem como na nossa lei que rege as licitações, que é 8666. Então, espera-se que ele tenha sabedoria e acervo técnico suficiente para executar esse trabalho. Peraí, só deixa eu terminar a minha pergunta, Paulo, não te cortando. O senhor não respondeu a minha pergunta. Eu estou te respondendo. O viaduto da Cefaz está numa situação de que é colapso. O que seria cair, o colapso? O colapso pois é. A então, queda que total. Consequência seria ele essa? pode vir a cair ainda não? Está descartado isso? Agora que vocês entenderam qual que é a função do CREA, agora que vocês entenderam a responsabilidade profissional, fica fácil eu te responder essa pergunta de uma maneira muito simples, né? Como ele é responsável pela obra, e está identificando que existe alguma disfunção do que foi projetado, que são as fissuras, quer dizer, quando a coisa começa a trincar, é sinal de que algo foi feito de forma errada. Mas ele está cheio de rachaduras. Ele está cheio de fissura, rachadura, aí você brinca com o nome, né? Porque na verdade a diferença entre elas é a dimensão, né? Então, como existe essas patologias todas, né? Não é médico frustrado, mas existem essas anormalidades, essas anomalias, né? Ele deve ter visto e, em cima da sua responsabilidade, resolveu parar com tudo, que foi a identificação que foi feita de interrupção do tráfego, e identificar melhor o que está acontecendo para que se evite esse colapso. Porque o colapso é a peça ruir de forma única. Correria o risco de cair. Se ele apresentou, se continuasse o tráfego ali em cima como estava, ele poderia cair. Se apresentou essas fissuras, né? Ele estava caminhando para um processo de colapso. Mas, engenheiro, você sabe que de uma visão popular, isso, uma visão popular, por exemplo, não precisa ser estudado para que as pessoas possam entender que aquele viaduto foi liberado. Os carros passavam por lá todos os dias. E foi aí, liberado às pressas, né? De repente, uma via foi interditada. Depois de alguns dias, as duas vias foram interditadas. A Secopa não se pronunciou. Até agora. Mas isso não quer dizer que alguma coisa está errada? Eu quero lembrar, não, isso mostra a Secopa, que está viu, André, meu xará? A Secopa foi convidada para debater isso aqui com você. O Detone foi convidado, o Maurício Guimarães foi convidado, e a assessoria disse que, Paulo Coelho, digníssimo Paulo Coelho, abre aspas, não debatemos este assunto. Vamos, se for para ir sozinho. Não vamos debater com o engenheiro do CREA. Essa é a posição da Secopa. Isso. Não sei o que estão escondendo. Gostaria de saber, Paulo Coelho. Eu também gostaria de saber. Queria muito estar aqui. O CREA já visitou esse viaduto quantas vezes? E depois dessa interdição houve nova vistoria? Como está a situação lá? O CREA visitou todas as obras para fazer a fiscalização que era sua de direito, né? Que é identificar se tem um profissional legalmente habilitado, quer dizer, o exercício profissional. Nessas obras que foram visitadas dentro daquele convênio que foi feito com a Assembleia, essa em específico nós não visitamos. Nós visitamos outras obras, né? E essa foi na época que ela já estava praticamente pronta. Em setembro do ano passado, essa obra já estava bem adiantada, que eu me lembro. Justamente a que talvez pudesse vir a cair, vocês não foram visitar. Não, essa nós não fomos visitar. visitar. Mas o que falta para vocês irem lá? Na verdade, assim,
O CREA, ele não pode embargar a obra, ele não pode interditar a obra, ele só pode identificar que não tem um profissional legalmente habilitado. Ele fiscaliza o profissional. Fiscaliza o exercício profissional. Agora o risco... Mas ele opina também se a coisa está mal feita. Boa noite, engenheiro. Boa noite, André. Boa noite, Andrés, né? Andrés. Olha só... O risco continua, não é da alçada, como o senhor está dizendo aí, do CREA, mas o risco continua. Quer dizer, o cara já não pode passar por cima, porque está interditado, mas se você passar por baixo, devido a... Tá certo, não tem peso por cima, não tem carro passando por cima, mas se a obra está irregular, é um risco também quem passa por baixo. A pergunta, entretanto, é a seguinte, presidente. Quantas obras, além desse viaduto aqui, que é o... Qual que é o nome infantil que dá? É o Hot Wheels. Estão chamando de Hot Wheels. Além desse Hot Wheels aqui da Cefaz, quantas obras estão também, de acordo com a avaliação do CREA, nessa situação de irregularidade aqui na cidade de Cuiabá? Paulo, nós temos que pontuar o seguinte. Regulares junto ao CREA, que é com a colocação aí de profissionais habilitados, hoje todas estão. Tá? Regulares, junto ao CREA. Mas eu estou vendo trincheira chorando, com rachadura. Então, o que ele está querendo dizer é com relação aos profissionais que trabalham na obra documentalmente. Por que não isso? Quer dizer a estrutura física. Por que isso? Pra você entender também essa parte questão aí da alçada do CREA, já entendi. Não é nem questão eu da estou dizendo assim, CREA. eu quero saber quantas obras estão com problemas aí de fissidura, rachadura ou qualquer coisa que termina com dura. E eu gostaria de saber. Gostaria de saber. Chegou a guarda toda, né? Olha só. Ficou quase um mês desaparecido. Compreenda bem, André. Olha só, eu queria que as pessoas que estão assistindo agora, presidente André, e apresentador André, eu gostaria de saber, porque olha só, essa trincheira, esse viaduto aqui, esse Hot Wheels aqui da Cefaz, 18 milhões de reais, minha gente. 18 milhões de reais. Para estar parado, o elefante branco ali parado, vendo uma África isso aqui. E aí tem a trincheira lá que teve problema de rachadura, de fissura, sei lá o quê. Tem outras tantas que estão aparecendo problemas agora. Que chora. Tem uma que tem 23 milhões, não sei se é essa que chora, 23 milhões também. Quer dizer, agora está interditado. Quem que vai pagar essa conta aí? E a pergunta na verdade, também, sim. Também, só para terminar aqui, eu nunca faço a pergunta, agora eu vou fazer a pergunta. Precisaria, para ser retomado isso aí, de novos investimentos, ou aquele empreiteiro que é responsável lá por aquela obra, ele tem que consertar aquilo que está errado? Pelo que a gente sabe das contratações, algumas foram feitas em RDC. Esse RDC é uma lei 12.000 e eu não lembro. Regime diferenciado de contratação. Não permite aditivo. Né? E exige a finalização. Tá? Ou seja, todo e qualquer gasto a mais, né, ele terá que ser absorvido pelo empreiteiro que está lá. Em que prazo? Quanto aos prazos, é uma interrogação, porque, na verdade, todos os prazos que foram estipulados pela Secop, pelos contratos, eles não foram cumpridos, acho que 1 ou 2 casos em específico que foram cumpridos, né? O resto não foram cumpridos. Salvo pequenas obras, né? São pontes na periferia. Não, teve obras grandes. Mas obras grandes todas atrasaram. Aquela obra do Despraiado, ela foi entregue praticamente atrasou vários meses. Mas em vista das outras... Aliás, foi a única obra de mobilidade urbana grande, 100% pronta, né? Exatamente. Inclusive sinalizada bem feitinha. Né? Então, o que acontece, Paulo? Essas obras que nós visitamos, que quando nós apontamos as falhas e dificuldades que teriam, questão de drenagem, questão de prumicidade, tem parede torta, questão de acabamento, questão de vários itens que foram apontados naquele relatório, que na verdade foi um resumo do relatório, nenhum deles foi efetivamente solucionado. Entendeu? E são erros que não deveriam existir, porque o senhor disse que esses profissionais já deveriam entender do que eles fazem. Do que eles estão fazendo. São passíveis de punição pelo CREA? Sim. Nós temos um conselho de ética. Aí entra a fiscalização do CREA no trabalho do profissional. No trabalho do profissional. Nós temos um conselho de ética. Né? Vamos falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa. Trabalho de porco, às vezes. Nós temos um conselho de ética. Mas deixa eu falar. Nós temos um conselho de ética. Esse conselho de ética, quando solicitado, e eu preciso que a Secop, eu preciso que o Ministério Público, eu preciso que parte da sociedade organizada entre com uma determinação daquele profissional, mal profissional.
E aí sim nós temos condições de fazer a punição desse. Na verdade, eu gostaria muito que o André tivesse, como âncora desse programa, tivesse convidado com veemência diretamente o Maurício da Secopa para estar aqui respondendo a isso aqui. Gente, é dinheiro. Da Secopa, a informação é: não vamos debater a obra da Copa com o CREA. Então, senhor Maurício, se o senhor estiver assistindo aí, alguém estiver assistindo, que possa passar para o senhor, que o senhor mande pelo menos a resposta, para que num programa vindouro a gente possa estar passando essas informações. Ou para o site do André, o site Repórter MT, que publicou essa matéria na íntegra lá, para a gente trazer essa informação para as pessoas. Ninguém quer deturpar nada, mas a ideia era debater esse problema todo, que aflige você que está em casa, aflige a gente aqui, aflige todo mundo, aflige o Oswaldo que está ali atrás da câmera, o gordo que está lá na E por falar em aflição, enfim, aflige todo mundo, presidente. E assim, e a gente está vendo que a coisa está sendo empurrada com a barriga, e o que a gente queria era debater entre o CREA e a Secopa para chegar a uma situação, para passar para você em casa, para confortar mais as pessoas que estão em casa, algum tipo de alento de que um dia esse caos todo que está aí vá acabar. Tem uma questão para compensar todos esses danos, porque todo mundo na rua, todo dia está suportando isso, mas que um dia resolvesse, né? Porque assim, seria a redenção de Cuiabá, né, André? A gente estava falando aqui antes de começar o programa. A redenção de Cuiabá ia se modernizar 40 anos, como já ouvi dizer. Não, Cuiabá avançou 40 anos. Eu penso comigo, caramba, daqui a 40 anos a gente já está assim? Não é? Eu quero voltar a 1990, que estava melhor. Estava melhor. Né? Apesar de todas as obras, se ficarem prontas, tudo bem, vai ficar legal. Vai ficar, não sabe quando vai ficar. E aí? Na verdade, assim, Cuiabá está mais feio do que estava. Está feia. 4 anos atrás. O que acontece é o seguinte, a gente, como tem aparecido muito e falado dos problemas todos, muitos nos olham com bons olhos, outros com nem muito bons olhos, mas eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel. As pessoas, o que a gente tem sentido é que estão e estiveram e vão continuar extremamente frustradas, porque na data do início da primeira partida de futebol na arena, imaginava-se que existiria uma mudança extremamente radical em todos os itens de mobilidade da cidade, né? Então nós teríamos solucionado o problema de transporte, de trânsito, de abastecimento de água, de tudo, né? E quando na verdade nada disso foi solucionado. Não alcançada, entendeu? Então, na verdade, essa expectativa toda, no meu ponto de vista, e quando a gente informava que os prazos que estavam sendo noticiados, naquele ritmo que estava sendo... Eram situações que não iriam conseguir chegar ao que se destinava, né? As pessoas até falavam, não, vocês são contra, é um absurdo isso, e na verdade não era absurdo, era uma constatação técnica. Eu passei muito por isso, falavam assim, não, você tem que torcer, você torce contra Cuiabá. Gente, ninguém torce não contra. Batom na cueca. Não é Palmeiras e Corinthians, não é Flamengo e Fluminense, não dá para torcer. É competência, tem que fazer e pronto. Obra é obra. Torcer para ser competente. Se eu ficar ali torcendo para a obra sair, a minha vida vai parar e a coisa não vai acontecer. Porque torcer não adianta. O que adianta é pegar e fazer, Terciotti. Ou eu estou errado? André até tem uma constatação. Engenharia não se faz com desejo. Exato. Engenharia se faz com práticas, com ações. Técnica, né? Também. Com técnica. O desejo serviu para você dar o start inicial para a engenharia. E o resto é uma responsabilidade. É uma questão de responsabilidade, né, entre o desejo e a ação. Eu preciso só que o senhor me fale a respeito da... Eu estava falando de pânico aqui, as pessoas podem ficar em pânico, porque temos aqui, eu queria também se o CREA vê por esse nível também, por esse ângulo. Tivemos aí exemplos no país daquele desastre que houve no Belo Horizonte, do viaduto. Em São Paulo também teve situações semelhantes. Gente morrendo, inclusive relacionadas... São Paulo não era um viaduto, era uma viga do VLT aéreo. Situações relacionadas às obras da Copa. A obra da Copa, exatamente. O CREA fica aflito em relação... O CREA fica aflito em relação a isso, por ter que dar uma resposta, já que todo mundo, no imaginário da maioria das pessoas, é que o CREA tem alguma responsabilidade. Tem, porque se não fiscalizou... E a cobrança aumenta com as comparações, né? Sim, na verdade, sim, são situações diferentes, né? A situação a parte prática, a parte didática a gente já entendeu o que o CREA faz, a parte prática. Né?
que acontece é o seguinte, esse lá de Belo Horizonte... Já tomou na canela do Paulo Coelho, ele mal chegou, já deu na sua. Não, eu só tô bater duro, né? deixando a gente... Tem que ser direto, né? Tem que falar, não tem ele jeito, voltou né? em forma, mas em forma O que acontece é o seguinte, esse viaduto lá de Belo Horizonte, ele ainda estava no processo de desforma, aonde o colapso, a queda dele, se mal dimensionado, ele cai, você tirou a forma, ele cai mesmo. É como você querer que uma criança um dia que acabou de sair, pare em pé, tá? Então você precisa cuidar, ter todo um trato, e ela só está ali sustentada porque ela não está ainda fazendo o pleno uso das suas partes estruturais. Então na hora que tirou a forma lá, caiu por um colapso da fundação. Tá? Eram 10 a espinha dorsal do viaduto não estava na verdade, a fundação... Não aguentou e caiu. Pelo que já conseguiram levantar, o bloco de coroamento, quer dizer, sobre as estacas existe um bloco de concreto, que a gente denomina bloco de coroamento, que é onde absorve o esforço do pilar e transmite esse esforço para as estacas. Como houve um problema nesse bloco, ele praticamente concentrou os esforços em 2 estacas. E houve um afundamento desse pilar, que na hora que você soltou aquele peso todo, o veículo, na verdade, é um acréscimo de carga muito pequeno em relação a toda a estrutura, né? Na hora que você soltou aquele peso sobre aquele elemento, ele seccionou e afundou 6 metros, né? A situação daqui era uma situação diferente, né? Por quê? Porque esses elementos todos já estavam prontos, né? Não houve esse colapso por dimensionamento errado já de cara, né? E houve só essas fissurações que indicam que existe alguma anomalia, né? Então, na verdade, como são indícios, e esses indícios, pelo que me constam, para ter essa interrupção, foram indícios fortes, né? E por enquanto não existe, digamos assim, não, vai cair porque tá com problema de escoramento, ou tem alguma peça específica. São situações difíceis. Diferentes. Mas são difíceis de serem corrigidas, essas fissuras que há aqui? Não, essas fissuras não são difíceis, né? Elas, na engenharia, se não cair de forma abrupta logo na saída, né? Você consegue resolver praticamente todos os casos. Para encerrar esse tema viaduto da Cefaz. Hot Wheels. Não corre risco de cair. Está descartada qualquer possibilidade que esse viaduto venha a cair, qualquer possibilidade que tenha que ser implodido, inclusive. Não, isso aí é descartado. Está descartado. Então, vai ser resolvido o problema. Você consegue. E ainda existe técnica no Brasil, tá, que permite. Agora, o custo não é problema nosso, né? Então, só para terminar Vamos pagar também... 2 viadutos, pelo que eu estou vendo. Exatamente. E para ainda esse assunto do Hot Wheels aí, eu queria que o senhor dissesse o seguinte, com a sua experiência, com a experiência do CREA, em quanto tempo o governo, se tiver vontade, se o senhor Maurício Guimarães, que hoje não veio aqui, tiver vontade, quanto tempo o senhor acha que esse viaduto, o Hot Wheels, pode voltar a ser liberado para o tráfego? Na verdade, tem que se verificar inicialmente o que é que está acontecendo, e a gente ainda não tem acesso a essas informações, né? Então, vamos supor, se eu opinar por um prazo sem conhecer o que exatamente... Mas tu falou que não é grave, que não é nada que possa levar o pessoal a incorporar. Você está dizendo que ele não cai? Não, eu estou falando que ele não cai, que existe técnica... Não, eu já opinei falando que não cai, que na verdade não é uma opinião, é uma constatação, tá? Agora, eu preciso saber da extensão que tem, porque, por exemplo, na verdade, inclusive hoje, você pode corrigir essas fissuras com uma nova estrutura, fazendo uso, inclusive, de fibra de carbono. Entendeu? Então, esse material que faz carro de Fórmula 1, você pode usar a fibra de carbono, é uma técnica bastante difundida, para fazer essa, digamos assim, redistribuição e reforço da estrutura. Pegando o gancho do Paulo Coelho aqui. Agora, eu não tenho condição de falar para você, a fissura é do tipo tal, é ocasionada por isso, por aquilo, e o conserto disso é esse e o prazo é tanto, entendeu? Porque a gente ainda não tem. O senhor não consegue estimar nem o que seria gasto para se fazer essa estrutura de contenção? A priori, não. Não. Eu sei que essas obras, é como essa do viaduto, mostra que a gente faz projeção para quando ele vai ser liberado e talvez uma projeção para quando ele vai ser bloqueado de novo, né? Sem dúvida. Porque essa que está sendo a tônica, pelo menos, ultimamente. O maior problema de tudo isso, e eu acho que a questão maior da interrogação, é que não existe um informativo por parte de quem executou e de quem é dono do que é que está acontecendo. Existe uma falha de comunicação,
né, entre o ente proprietário, que é a Secopa, e a população, que é o pagador, né, o dono E tá aí da um história. ponto, André, que inclusive que Né? faz sentido, total sentido o que ele está falando, porque eu não vi nem no teu site, que o Repórter imitei, em nenhum outro veículo, explicações sobre essa situação ali O que é que está viaduto Hot acontecendo? Wheels. Essa claridade, essa identificação. Então, Olha, mas a Secopa não se pronuncia, mas Secopa o CREA não se pronuncia. pode, o CREA pode dizer, por exemplo, foram 310 fiscalizações Sim, nessas obras da foram Copa. feitas. Quantas irregularidades foram verificadas? 270. Dessas, 70 eram gravíssimas, inclusive com falta de profissional habilitado no exercício da engenharia nas obras que existiam. Tirando o profissional habilitado, essa falta, o que o senhor quer dizer com falhas gravíssimas? 70, inclusive. Falta de profissional. Né? Tirando isso aí, qual a outra falha gravíssima? Não, que pode as ser? outras falhas gravíssimas foram que foram apontadas no relatório, que não tem nada a ver com o motivo de fiscalização do CREA. Tá? O CREA fiscalizou essas 310 inserções de fiscalização, obrigou que todas as obras tivessem um engenheiro dentro dela. Né? Vocês imaginam se fazer uma trincheira dessa sem Porque engenheiro? fica um pouco, parece simplismo, o presidente, com todo respeito, quando o senhor fala assim, o CREA só tem a preocupação, só cabe ao CREA fiscalizar se tem um profissional lá, se Mas está é fazendo. isso só, perante Quando a lei é só isso. a maioria, o imaginário popular pelo menos, eu só se estiver errado também, Não, a gente não pode fiscalizar pensa essa assim, prática, o CREA né? foi lá, o cara fica até mais confortado. Eles querem o CREA do lado O CREA deles, foi né? lá, O CREA foi chancelou lá que e está chancelou. ok, beleza, então vamos passar. Na verdade, a gente até chancela, né? Em toda obra que o CREA fiscaliza, tem um totemzinho, né? Com o CREA passou por aqui, ou seja, o que aquilo significa? Tem um profissional trabalhando Significa lá. que tem um profissional lá. E Isso que esse não quer profissional- dizer, minha gente, nem sempre que o profissional que está lá é um profissional gabaritado, um profissional Isso. qualificado, Não, como gabaritado em deve ser, porque todas você as percebeu. áreas de atuação, no jornalismo, né, na medicina, na segurança pública, Na saúde. em qualquer área, né? Enfim, tem Na profissionais política, e profissionais. Na política tem só profissionais. viu, só Paulo? cheio de Só esperto. profissionais. Meu amigo Xará, Sim, vou te deixar uma pergunta para a gente fazer um intervalo. ótimo. Antes da gente tomar uma água e um café, ó, apesar de você não tomar café, mas eu tomo. A Secopa anda restringindo o teu acesso a documentos em relação aos projetos das obras da Copa? Responde daqui a pouquinho, vai pensando aí, responde daqui a pouquinho. Depois do intervalo, você em casa, não saia daí. Daqui a pouco voltamos com o André Schuring, do CREA. Instante só, até já.